Bom, pessoal, então vamos começar mais uma aula sobre metodologias ágeis e hoje vamos ver a primeira das metodologias ágeis que vamos estudar. E ela é chamada de Extreme Programming, né? Ou Programação Extrema, ou simplesmente pela abreviação XP. Como roteiro desta aula, vou fazer aqui uma contextualização, né? Como surgiu essa metodologia, qual o contexto associado a isso, a definição da própria metodologia da programação extrema, os 5 valores que são defendidos, que servem de alicerce para a metodologia, os 4 papéis principais que são desempenhados no XP, 14 práticas principais defendidas pela metodologia e as suas aplicações, né? Quando usar e quando evitar o XP. Beleza? Então, trago para vocês esses dois caras aqui, que esse se chama Kent Beck e esse Ward Cunningham, né? Os dois estiveram entre os signatários do Manifesto Ágil, né? Eles estavam naquela reunião que culminou na geração do Manifesto Ágil, certo? Kent Beck como um representante do XP e Cunningham como um representante de padrões de projeto, né? Ambos programadores, e aí eles já aplicavam essas ideias e tudo mais e levaram esse contexto para aquela reunião, certo? Então eles vieram principalmente do Smalltalk, né? Eram programadores da orientação a objetos, né? E na época, na década de 90, existia essa linguagem aqui chamada Smalltalk, que foi utilizada por algumas empresas para desenvolvimento de aplicações. Então, essa comunidade do Smalltalk, dessa linguagem de programação, eles adotavam várias práticas de programação, como refatoração, programação em par, mudanças rápidas, a necessidade do feedback constante do cliente, reforçava-se o desenvolvimento iterativo, né, a utilização de testes automatizados. Então era uma galera bem determinada com a programação, né, e era na época uma comunidade bastante forte, tanto que levou um representante para aquela reunião do Manifesto Ágil. E aí o Kent Beck ele é considerado como um dos precursores do XP, né, como se fosse o criador, né, da metodologia XP. E aí muitas dessas técnicas aqui foram incorporadas ao que se tornou mais tarde como a metodologia de programação extrema. Então, em 97, o XP foi lançado, né? Teve a sua criação e adquiriu muitos adeptos. Esses adeptos eram principalmente os programadores, porque surgiu com a ideia de investir muito fortemente na codificação, na programação, né? Mas houve o outro lado da história também. Muitas outras pessoas não acreditavam na real utilidade, porque ainda existia o contexto de metodologias tradicionais aqui. E aí muitos não sabiam, não compreendiam como lidar com uma metodologia que reduzia drasticamente a utilização de documentação, de uma forma diferente de planejar, e aí ficaram meio céticos, né? Então o XP foi
criado em 97, mas ele foi amplamente difundido no Congresso Internacional de Orientação a Objetos, que aconteceu em 2000. Então lá foi que houve, de fato, o amplo conhecimento dessa metodologia, certo? E aí, essa galera que não compreendia, que duvidava da eficiência do XP, no primeiro momento eles entenderam apenas que o XP só importava o código, né? Para o XP só importava o código. Então, nada de planejamento, nada de documentação, nada do restante servia. Isso é um erro que acontece até hoje, né? É comum as pessoas pensarem que não devem ser vocês, a partir de agora, que o XP é só programação. Não. O XP defende que haja uma atividade fortemente voltada para a programação. Mas a forma de se planejar, de se documentar é diferente e é buscada ser feita de uma forma mais leve, mais ágil e que não atrapalhe de fato a produção de código, beleza? Então vamos falar sobre a programação extrema de fato. O XP ele vai focar mais nas práticas da engenharia de software. Então é uma metodologia fortemente voltada para prática, né? Para aplicação de técnicas, né? Técnicas essas que estão definidas pela engenharia de software. A refatoração, o uso de testes, certo? Codificação, todas essas atividades estão muito bem definidas pela engenharia de software. E já estavam assim lá quando surgiu, lá na década de 90. É claro que de lá para cá evoluiu, mas o XP é fortemente baseado em tarefas práticas. Então, é muito comum ouvir-se dizer que o XP é uma metodologia técnica, certo? Mas técnica oriunda de práticas da engenharia de software. Então, não é simplesmente codificar ao máximo para terminar primeiro, né, para entregar mais rápido. Não. São práticas da engenharia de software justamente para buscar uma maior eficiência e uma maior eficácia. O que é isso? Cumprir tudo o que se tem para cumprir como objetivo e também cumprir da melhor forma possível, com qualidade técnica de código, né, e com qualidade, né, e agilidade para entregar o produto final de uma forma que o cliente fique satisfeito. Então, o XP é uma metodologia de desenvolvimento de software. Ela é considerada leve, não é prescritiva e procura fundamentar suas práticas por um conjunto de valores. Então, embora o XP tenha surgido antes mesmo do Manifesto Ágil, foi justamente por essas características, né, que Kent Beck estava lá no Manifesto Ágil e levou essas ideias para se chegar na fundamentação do que era o que viriam a ser metodologias ágeis, né? Então não foi por causa do manifesto que o XP surgiu ou por causa do manifesto que o XP foi considerado como ágil, né? Foi por causa do XP e outras metodologias que se chegou a uma ideia, né, a uma interseção entre todas essas metodologias, e essa interseção de ideias culminou no Manifesto Ágil, certo? Então, a partir de hoje, vocês também precisam ter essa ideia de que
existiam várias comunidades que buscavam aplicar métodos mais leves, cada uma comunidade dessas com conceitos específicos, mas todas elas têm um grupo em comum. E foi justamente esse grupo de ideias em comum que culminou no Manifesto Ágil e se oficializou, né, o grupo de metodologias ágeis. E aí o XP está dentro desse grupo, certo? Como ele é leve, né, então não é prescritivo. O que é que significa isso? Ao se utilizar a metodologia XP, programação extrema, o time ele não precisa pensar de forma global no início do projeto. O time ele não vai precisar prescrever tudo o que vai acontecer no projeto antes de acontecer, certo? No XP, ele vem daquela ideia do iterativo incremental. Eu vou conhecendo, a equipe vai conhecendo o projeto ao longo do tempo, e aí vai fazendo sob demanda. Desenvolve um incremento, entrega ao cliente, coleta feedback e começa os novos ciclos, certo? E aí, o XP ele é fundamentado por um conjunto de valores. Isso é importante falar porque são esses valores que vão definir um método de processo, né? Vão definir um processo de desenvolvimento de software como sendo de programação extrema. Então, eu citei aqui alguns exemplos, né, do que está nesse grupo de valores para o XP, como cliente, código e coragem. Cliente no sentido de que o cliente ele precisa ser participativo no processo, né? Como o desenvolvimento iterativo e incremental, aqui no XP, por ser programação extrema, então tudo vai ser extremo. E aí vai exigir uma presença quase que total do cliente dentro do processo. Então esse é um dos valores que a gente vai falar daqui a pouco. O código, né? O código é o principal valor do XP. Sem o código não existe nada. Então tudo vai ser voltado para a produção de código, né? As outras coisas que vão existir, né, pode-se dizer que são secundárias. Então o principal ponto aqui é o código, né? Se precisar haver algum documento, que esse documento esteja alinhado com o código, né? Mas sempre os esforços vão ser dedicados a produzir código. Outras coisas que também são importantes e vão acontecer, precisam acontecer, mas elas vão acontecer o mínimo possível para que não se perca tempo, para que não se fuja daquele tempo da programação. Também vamos entender mais à frente. E coragem, porque o XP define que o seguinte, né? Como tudo é extremo, então ele é adepto a mudanças também de forma extrema. Então, se for preciso mudar, que se mude, não tem o que se discutir, não tem o que perder tempo, certo? Então é preciso coragem, tanto que se chegar a um ponto em que se mudou tanto que o código pode até ser jogado fora e ser reiniciado, sem problema nenhum. Isso não é uma coisa que vai afetar, que não deve afetar a motivação da equipe, o trabalho existente do projeto. Fez alguma coisa errada, descarta e começa de novo, certo? Então, muitas vezes é preciso coragem mesmo das pessoas envolvidas para tomar decisões extremas.
Então, aqueles são só alguns exemplos de valores que são importantes para o XP. Aí eu trago para vocês aqui dois exemplos, né, dois cases de sucesso que são relatados como cases que deram certo a partir da prática do XP. Então, essa empresa aqui, a Chrysler, é uma marca de automóveis, né, de luxo. E aí, lá nos anos 90, antes mesmo do XP se tornar o XP, né, mas já existiam as práticas, né? E aí essa empresa ela possuía um sistema de folha de pagamento global. E isso envolvia 90 mil empregados. Então aqui é uma multinacional de automóveis, espalhada aí por vários países do mundo. E lá na década de 90 já precisava ter um controle de 90 mil empregados. E tinha um sistema que era para gerenciar a folha de pagamento. E aí vocês sabem que mexer com dinheiro sempre é mais complicado. Então esse sistema era uma linguagem muito antiga, era feito com a linguagem COBOL, certo? E aí queria se atualizar ele. Então foi convertido para a linguagem Smalltalk na época. Então o planejamento inicial era de 4 anos, né? Começava em 95 e iria até 99, então um projeto de 4 anos. E não foi bem isso que aconteceu, certo? Então, em 96, né, após ter iniciado o projeto e após vários problemas, né, no ano seguinte, já em 96, Kent Beck e outro programador, né, Jeffries, também conhecido aí da comunidade de engenharia de software, eles foram contratados e começaram a aplicar práticas que auxiliaram a consolidar o que hoje é o XP. Então era um projeto grande que, que lá na década de 90, né, antes mesmo do XP ser o XP, várias práticas que culminaram no seu surgimento foram adotadas nesse projeto, né? Aí esse projeto acabou com 2.000 classes e 30 mil métodos, né? E aí ele foi para a produção após um ano da contratação dos dois. Então era um projeto que estava enganchado aí, estava com vários problemas. Chamaram os caras aí, os cabeças aí da comunidade Smalltalk, que já vinham adotando práticas que viriam a ser definidas como práticas do XP, e aí conseguiram fazer o projeto dar certo, né? Então, um projeto aí que envolveu muitas linhas de código. Outro case de sucesso é também da montadora multinacional Ford. Certa Ford utilizava um sistema que ele utilizava métodos tradicionais no seu desenvolvimento e tinha vários problemas, né? Os desenvolvedores eles ficavam mais tempo corrigindo problemas do que desenvolvendo ou evoluindo o sistema. Isso aqui é trágico, né? Tá se gastando muito mais resolvendo problema do que de fato evoluindo o sistema. Então, depois disso, o projeto começou a adotar testes automatizados, integração contínua e outros valores do XP. E aí, em menos de um ano, o sistema foi desenvolvido e evoluído constantemente, sem maiores problemas, né, o que não se conseguia há 4 anos. Então já estavam 4 anos aí nessa dificuldade, nessa peleja, e
E aí, quando passaram a adotar os valores do XP, conseguiram desenrolar, conseguiram dar prosseguimento ao projeto, né, no seu desenvolvimento, e, de fato, empregaram mais tempo na evolução do sistema. Então, são dois cases aí que utilizaram as práticas do XP aí, né, que talvez tenham ajudado a consolidar as ideias do XP e transformar ele num método de processo de desenvolvimento de software. Beleza? Agora vamos falar sobre os valores do XP. São 5 valores, né? Esses dois primeiros aqui são comunicação e feedback. Os dois estão muito relacionados, né? E aí a comunicação, ela vai influenciar o projeto no sentido de que, para que o produto seja desenvolvido, é necessário haver muita interação, muita conversa, certo? E aí sempre é defendido que as coisas sejam conversadas, sejam resolvidas, não só os problemas, mas qualquer tipo de discussão seja no cara a cara, né? De frente a frente, entre as pessoas, e tudo isso é muito melhor do que trocar e-mails, um telefonema, né? Se pegar o contexto atual, trocar informações aí pelo WhatsApp, enfim. Então sempre é melhor para o projeto conversa cara a cara, né? Isso porque é muito mais rápido de se chegar a um consenso, de resolver algum problema ou de resolver algum tipo de discussão, certo? Então, como valor do XP, a comunicação é fundamental para o sucesso do projeto. Se o time é comunicativo e interage muito, a chance de dar certo é muito maior do que aquele time que não interage muito, certo? Então, o XP, ele precisa dessa comunicação, que ela seja altamente, que seja aplicada uma comunicação, né, na forma de que se haja muita interação entre o time. Então, a comunicação entre o próprio time, né, sempre vai ser importante e é fundamental para o sucesso do projeto. Não somente a comunicação por si só, né, todo mundo falar entre si, mas o feedback também. Todos do time precisam estar cientes de tudo que está acontecendo o tempo todo. Então, por isso que tem que se haver essa comunicação intensa, né? Cada um vai ficar trabalhando ali no seu lugar, mas que é importante que todos saibam sempre tudo que o outro está fazendo, para que tudo seja construído em conjunto. E aí o feedback é justamente a prática de retornar informações para ajudar nas tomadas de decisões, né? Decisões de todos os tipos, né? E essas decisões elas devem ser rápidas e visíveis. Todo mundo tem que conhecer o que está acontecendo. As decisões precisam ser rápidas e todo mundo tem que entender o porquê dessas decisões forem tomadas. Inclusive, entre a própria equipe, entre o próprio time e também com relação ao cliente. Esse relacionamento com o cliente também precisa ser intenso, precisa ser muito interativo para que qualquer dúvida, o time de desenvolvimento, a equipe
de programação ela possa tirar qualquer dúvida com o cliente na hora que precisar. Então, o cliente precisa estar muito disponível. É praticamente como se fosse um membro do time. Então, o XP tudo é muito. Né? Se tudo é muito, existe a dependência de um retorno constante, de um feedback constante do cliente. Assim como eu, enquanto programador, preciso do retorno do meu companheiro, da minha companheira do lado, para que todo mundo saiba tudo que está acontecendo, que as decisões sejam tomadas da melhor forma, pensando no conjunto, certo? Então, feedback e comunicação são valores que estão muito alinhados e que são fundamentais para o sucesso de um projeto de programação extrema. E aí fechamos os 5 valores com esses 3, que são coragem, simplicidade e respeito. Coragem no sentido de saber dizer não quando for necessário e alterar o código quando for preciso. Então, se precisa mudar, que mude e mude logo. Não há tempo para perder nem tempo para pensar muita coisa, não. É para mudar, então vamos mudar todo mundo. Se for necessário, começa de novo. Se for necessário, repete, começa de novo e assim vai. Certo? Então, qualquer mudança, mesmo que a funcionalidade já está pronta, eu vou ter que mexer nisso, vai. Então, as pessoas envolvidas precisam ter coragem para mexer no que já está pronto. Né? Para mudar um planejamento, para mudar um incremento, para mudar qualquer coisa. Não tem essa de, está funcionando, não mexe. Não tem isso. Certo? Não deve existir isso. E aí também, quando for necessário dizer não, que seja dito não. Então, às vezes o cliente pede alguma coisa que ele precisa muito e tal, não sei o quê, né? Era uma coisa que estava fora do orçamento, e aí você vai precisar dizer não. E não vai incluir mais coisas sem ter um retorno. Ou simplesmente alguém do time não está querendo mudar aquela parte do código, né? E aí todo mundo tem que chegar junto e dizer que não tem essa conversa, que vai ter que mudar sim, e aí acabou a história. Então todos os envolvidos precisam ter realmente coragem para dizer não e para mudar o que for preciso, quando for preciso. Não importa em que momento esteja. Se tem que mudar, vai mudar. Simplicidade no sentido de ser sempre objetivo, o mais objetivo possível. Qualquer tarefa que seja feita, tem que ser feita sem ficar dando rodeios. Tem que ser direto. Sendo direto, você ganha tempo, diminui custos, porque você não vai perder tempo, não vai pagar mão de obra para um tempo que não vai existir por causa de enrolação. Então sempre tem que ser simples, o planejamento tem que ser simples, os testes têm que ser simples, o código tem que ser simples. Então simplicidade é o que define todas as tarefas do XP. E por último, o respeito, né? Já que você vai precisar dizer não quando for preciso, isso pode haver conflitos entre a equipe, né? Dentro do time ou com o cliente também. Certo? Então, é preciso também saber respeitar, né, as pessoas, e também todo mundo tem que estar ciente de quem está ali participando do projeto tem a sua devida importância. Não tem essa história de, fulano sabe programar mais, ele é o mais importante do projeto, né? Então, na teoria, isso não pode acontecer.
né? Todo mundo tem que se respeitar, o que conhece mais, o que conhece menos, mas todo mundo é importante para o projeto, certo? Então precisa haver esse respeito entre as pessoas para que o bom relacionamento entre o time e com o cliente também seja mantido. Já que vai dizer não, já que vai haver embates para discutir se muda ou não, né? Porque realmente é chato você desfazer uma coisa que já fez, né? Às vezes até complicado, ou fazer alguma coisa que não estava planejado, mas precisa coragem para fazer isso. Quando for fazer, tem que ser simples e todo mundo tem que se respeitar, né? A opinião daquela pessoa é tão valiosa quanto a sua, quanto a minha. Beleza? E isso precisa ser mantido para que o bom relacionamento da equipe seja mantido. Então, como tudo é muito extremo, vai codificar, vai conversar muito. Então, às vezes é natural que as pessoas façam discussões, né? Mas todos têm que ter a ciência de que todo mundo ali é importante e prezar sempre pelo bom relacionamento do time. Beleza? Agora vamos falar sobre os papéis que existem dentro do XP. Os papéis, né, são 4 os principais. Às vezes nem são informações muito difundidas, mas esses são os 4 papéis principais que existem dentro do XP. Então, como tudo tem que ser simples, então os papéis também devem ser simplificados. Então vai existir o programador ou a programadora, né, que é o foco do XP, e aí casando com aquela ideia, né, estando alinhado com a ideia de que todo mundo é importante para o projeto, então não existe hierarquia entre programadores. Ah, mas fulano é mais experiente do que eu, então ele é mais importante do que eu dentro do time. Não. Todos estão no mesmo nível de hierarquia. Todos são programadores, programadoras, e aí todos têm a sua devida importância, certo? E aí é o papel principal, porque o XP é totalmente voltado para a programação, então precisa existir um conjunto de programadores para realizar isso, certo? As outras coisas vão ser para auxiliar o papel a tarefa de programação, né, para que a metodologia ela funcione, certo? Aí podemos ter também o coach, né, como se fosse um consultor, como se fosse um técnico, mas aqui vai ser aquela pessoa que não necessariamente vai ser o melhor programador, vai ser aquela pessoa com mais experiência sobre o XP no time. Então, é aquela que tem mais experiência na utilização do XP enquanto metodologia, né? Então, ela vai ficar ali orientando todo mundo a seguir as definições, as regras, os valores do XP, certo? E aí não necessariamente é o melhor programador ou o programador mais experiente. É aquela pessoa que conhece mais da programação extrema, do XP, da metodologia. Também pode existir o tracker, né? E aí, essa pessoa aqui vai ser quem vai trazer informações
para o time sobre o progresso, e isso para ter como base a tomada de decisões. Então vai ser aquela pessoa dos dados, vai informar sobre o progresso, como é que está o andamento do que foi planejado e o que está sendo desenvolvido, em que momento, em que fase do, do projeto o time está, né? Então, tudo isso, todos os dados relacionados ao progresso, o tracker vai ser o responsável por coletar e trazer isso para análise de todo o time, e aí todo o time vai utilizar esses dados justamente para tomar as decisões, certo? E por último, mas não menos importante, o cliente. Então vejam que o cliente é considerado um papel do XP. Então, de fato, o cliente ele às vezes é considerado como um membro do time, de tamanha importância que ele tem e de tamanha necessidade por ele fazer parte do processo. Então, não é que ele esteja lá na empresa junto com todo mundo o tempo todo. É muito difícil isso acontecer, né? Ninguém vai sair da sua empresa para ir para outra e ficar lá dando expediente, né? É até estranho. Mas a sua participação é no seguinte, de que ele deve estar sempre presente e pronto para responder às dúvidas dos programadores, né? Então, de repente, pode destinar aí uma frequência para o cliente passar lá na empresa e conversar com todo mundo, né? Já que o mais importante é a conversa cara a cara. Então, alguém que vai representar os interesses do cliente pode ir lá, sei lá, no começo do dia e todo dia passar lá conversar ali uns 15 minutos e ir para o seu trabalho, né? Ou quando isso não for possível, como é um cliente, né? Ele vai ser uma pessoa que não vai estar diretamente ligado com a programação, né? Pode resolver também por um telefonema, uma mensagem e tal, né? Que também vai funcionar. O importante é que ele esteja disponível sempre que o time precisar dele, né? E aí a sua presença física lá é a melhor opção, mas na prática é muito difícil de acontecer. Então que ele esteja disponível para atender um telefone, né? Para tirar dúvidas que surjam durante o projeto. Então, quanto mais presente, quanto mais disponível o cliente estiver, melhor para todo o funcionamento da engrenagem da programação extrema, certo? Então, por isso que ele é considerado como um papel do XP, certo? E aí entendam que esse cliente vai ser um representante ou uma representante dos interesses do cliente, né? E aí não é que ele tenha que estar presente fisicamente lá. Se for possível assim ser, excelente. Mas eu acredito que na maioria dos casos não vai ser possível estar presente fisicamente, por exemplo, durante todo o expediente, não faz nem sentido, mas que ele esteja disponível para na hora que o pessoal precisar, a equipe precisar, liga para ele, manda mensagem e ele tem que responder prontamente, para que não haja perda de tempo. Então, por essa tamanha importância que é dada a um cliente, a pessoa que vai representar o cliente, é considerado um papel do XP. Agora vamos falar sobre as práticas da programação extrema. E aqui são algumas práticas que todas elas têm a sua importância
são fundamentais para o bom funcionamento do XP, certo? Então, como eu falei, qualquer uma dessas práticas que não aconteça vai trazer muitos problemas, vai trazer um prejuízo para o funcionamento do XP, em qualquer um desses que não seja aplicado. Então, o primeiro que aparece aqui é cliente disponível. Então, de fato, o, o cliente precisa estar disponível para tudo que for preciso, né, de tarefas do XP. Se tem alguma dúvida na hora de planejar alguma coisa, tem que perguntar ao cliente. Se for alguma dúvida de uma funcionalidade, né, sobre o entendimento daquela funcionalidade, se é o que realmente a equipe de desenvolvimento está pensando sobre isso, né, o que os programadores estão pensando sobre aquela necessidade, se é realmente aquilo, né? Então, qualquer tipo de dúvida, de alteração, com relação às prioridades também dos requisitos, se houver qualquer tipo de dúvida, a equipe vai perguntar ao cliente e o cliente precisa responder e responder rápido, para que não se haja perda de tempo. Com isso, o processo se torna mais dinâmico. Sobre o planning game, né, ou jogo do planejamento. O que significa o jogo do planejamento? Então, assim, é estimulado uma espécie de jogo mesmo entre o cliente e a equipe, né? Que aí coloca-se num quadro branco algumas regras, né? E aí faz uma reunião com o cliente, a equipe, coloca esses quadros brancos, algumas regras, pode usar até histórias de usuários para representar as funcionalidades do sistema, as necessidades do sistema, né? E aí pode-se planejar um tempo, né? Todas as regras necessárias para que saia dessa reunião o planejamento daquele ciclo, né? Daquela iteração, né? E aí começa-se a se discutir o cronograma, os requisitos, né? Então é feito essa dinâmica de fazer o levantamento de requisitos, é tratada como se fosse um jogo, né? E aí essas regrinhas são definidas para que tenha como resultado, de fato, histórias de usuários, a definição dos requisitos daquela iteração, né? Então, é mais um formato diferente para uma entrevista de levantamento de requisitos, certo? Então, normalmente existe a conversa entre o cliente e algum ou alguns representantes da equipe de desenvolvimento para coletar as necessidades do cliente e transformar isso em requisitos. Então, aqui no XP é formado tipo um jogo, faz uma reunião, faz um jogo envolvendo todos, e aí começa a ser discutido, né, o que o cliente precisa, e isso é transformado em histórias de usuários, ele já dá o feedback ali, se é aquilo ali mesmo, e depois a equipe vai se preocupar em desenvolver aquilo. Então são definidas regras para que esse jogo seja também rápido
eficaz e eficiente, né? Eficaz porque cumpre um objetivo e eficiente porque cumpre o objetivo da melhor forma. A melhor forma é que seja rápido, seja simples. Beleza? Sobre metáforas. Então, para facilitar a comunicação da equipe, metáforas são utilizadas como pontos-chave do projeto. Então, por exemplo, a equipe chama determinadas coisas por nomes que representam, por nomes representativos, como se fosse uma espécie de metáfora mesmo, né? Então, se fosse, por exemplo, um sistema de se fosse um sistema para bater pontos de funcionários, então eu posso chamar o projeto de cartão de pontos, né? E aí eu vou pensar nas funcionalidades. E aí vai ter a funcionalidade, bateu pontos. Outra funcionalidade, verificar a frequência do ponto. Então, é uma forma de chamar coisas do projeto de uma forma simples e de uma forma que todos entendam, né? Utilizando metáforas. Então, ao invés de se preocupar com nomes técnicos de requisitos, nomes técnicos de qualquer outra coisa, né, usa-se nomes representativos que, de fato, melhorem a compreensão do que aquilo se trata e que seja mais fácil de todo mundo conversar sobre aquilo. Quando falarem aquele nome, todo mundo já sabe o que é. Então, é uma forma de melhorar a comunicação e a compreensão dos pontos-chave do projeto, certo? Sobre small releases. Então, são pequenas entregas. O que isso significa? Como o XP teve como base o desenvolvimento iterativo e incremental, pequenas versões são disponibilizadas para o cliente. Então, pequenas versões do sistema, os que a gente batizou, chamou de incrementos. Então, incrementos são construídos durante o desenvolvimento. Esses incrementos são partes do software que são funcionais, e elas são funcionais ao ponto de que podem ser entregues, disponibilizadas ao cliente, certo? Então, o XP define como uma de suas práticas, né, a liberação de pequenas partes do software. Então, a mesma ideia que tinha o iterativo incremental também foi adotada aqui no XP, né, que o cliente ele vai possuir partes do software antes mesmo do projeto ser concluído. E aí, com isso, como outro benefício disso, além de o cliente poder utilizar, mesmo que seja uma parte do software, já antes do projeto ser concluído, ele vai poder utilizar, fornecer o feedback disso à equipe. E aí qualquer mudança, ela vai ser aceita, e aí o feedback do cliente já vai influenciar nas mudanças que precisam ser feitas naquilo que já foi entregue, e também pode influenciar nas coisas que ainda estão em desenvolvimento, que ainda vão ser desenvolvidas. Testes de aceitação. Então, são definidos pelo usuário, né? É um tipo específico de teste
que são definidos pelo usuário lá na fase inicial do projeto, e aí são critérios de aceitação do software, né, de acordo com o que for definido, né, pensando no ambiente do cliente, certo? Então, é um conjunto de critérios que tem que ser definido no início, que aquele requisito, aquela funcionalidade precisa cumprir, e aí quando a funcionalidade for desenvolvida, ela vai ser testada mediante esses critérios. Se cumprir todos os critérios, então a funcionalidade é aceita. Test First Design. O que é que significa isso? É um padrão, é uma modalidade de desenvolvimento onde os testes são feitos primeiros, né, antes da codificação de fato. Então aqui são feitos testes unitários antes mesmo de se produzir o código. É uma forma de programação onde a funcionalidade ela já é criada, testada. Então isso minimiza muito os problemas de código, porque já vai ser testado, né, antes mesmo de ser criado, né? E aí isso aumenta a fidelidade do código, né, de ser produzido conforme um padrão estabelecido para um projeto, certo? Isso minimiza muito o surgimento de erros futuramente, porque só é implementado o que já é testado, beleza? Também existem outras práticas do XP, né? E aí, continuando, tem os padrões de código. O que seriam padrões de código? Então, a própria equipe, o próprio time, pode definir um conjunto de padrões, né, para utilizar no código. Por exemplo, uma regra específica para criar um nome de classes, para criar um nome de métodos, ou uma regra específica para seguir sempre o mesmo padrão para aquelas funcionalidades que vão realizar uma consulta no banco de dados, né? Enfim, criar padrões para o nome de variáveis. Então, tudo que a equipe achar que é importante definir como um padrão, né, pode ser adotado aqui. E aí isso serve para quê? Para que todos da equipe compreendam tudo que está ali no código. Porque quando se adota padrão, a compreensão ela vai ser igual para todos. Então, eu já sei que aquilo ali é uma variável porque está seguindo um padrão. Eu já sei que aquilo ali é um método de consulta porque está seguindo um padrão. Então, isso ajuda a melhor compreender o código e também ajuda na hora de manipular, de alterar esse código, porque vão ser todos iguais, não fica mais fácil para alguém mexer ali, né? E qualquer pessoa vai ter a mesma compreensão, então qualquer pessoa pode realizar essa manipulação. Além dos padrões que a equipe pode criar, também existem padrões da própria linguagem de programação, né, que são definidos e amplamente divulgados na literatura, que também podem ser utilizados, né, como, por exemplo, a orientação a objetos, existem vários padrões. E aí a equipe pode optar por escolher alguns padrões desses, adotar dentro do projeto e seguir adiante os mesmos princípios. Embora a equipe não tenha criado os padrões, mas todo mundo vai ter a capacidade de compreender melhor
e isso ajuda na maior rapidez de manipular esse código. Certo? Então, o princípio é o mesmo, mesmo que a equipe não tenha criado esse padrão. Certo? O importante é existir padronização dentro do código. Integração contínua. Então, esse ponto foi pensado justamente como uma melhoria do desenvolvimento incremental, porque lá poderia existir um problema associado ao código, que era o quê? À medida que adicionava-se mais alterações no código, podia chegar ao ponto de toda a estrutura, toda a arquitetura do código estar prejudicada, certo? Então, lá no desenvolvimento incremental, acontecia muito esse problema. Para resolver isso, né, adotou-se como prática, e isso culminou, né, em uma das práticas do XP, essa ideia de integração contínua. O que isso significa? Que constantemente os módulos do software que está sendo desenvolvido, eles precisam ser integrados, certo? Então, são realizados os testes antes de implementar, né? São feitos os testes unitários, e aí os módulos dos softwares eles vão ser testados depois de serem integrados. Então, testa-se antes de construir, depois que desenvolve, também testa. Depois que desenvolve, junta o que já tem ali e testa de novo, certo? Então, sempre vai existir essa preocupação de manter o código testado e integrado, justamente para resolver o problema que apareceu lá no desenvolvimento iterativo incremental, né? Então, no XP, como tudo é extremo, essa parte de testes também vai ser feita o tempo todo. Antes de desenvolver, depois de desenvolver, toda hora. Toda hora o código está sendo testado, justamente para evitar que a arquitetura do sistema fique comprometida à medida que as mudanças vão acontecendo, ou que os novos incrementos vão sendo adicionados. Certo? Então, com essa constância de testes, o código acaba se tornando mais robusto e menos propício a erros, menos propício a surgir bugs, certo? Isso também tem relação com a refatoração, né? E o que é a refatoração? É corrigir, alterar o código sem mudar a sua funcionalidade. Ah, professor, ainda não entendi. Então, além dessa quantidade de testes, também existe uma atividade que se chama refatorar. E aí significa que o programador vai lá no código, vai reformular aquela estrutura, aquela arquitetura da funcionalidade, do método, certo? E o seu funcionamento não vai ser alterado. Pelo contrário, a arquitetura vai melhorar e a funcionalidade vai continuar a mesma. Então, o cliente ele não vai perceber nada, que nada mudou. Mas, em se tratando da arquitetura do software, vai haver uma melhoria significativa. E essa prática de refatoração também precisa ser constante. Então, eu testo antes, testo depois que eu unifico os módulos, que eu adiciono incrementos, e depois de tudo testado, ainda vou ver de novo a sua arquitetura, a sua estrutura,
para ver se tem algum problema ali. Se for detectado algum problema, já reformula aquele código sem alterar o funcionamento daquela funcionalidade, certo? E aí, essa é uma tarefa que é custosa, né, que pode influenciar no prazo, certo? E que na prática, às vezes, ela é deixada de lado. Mas o XP defende a, a aplicação de todas essas práticas aqui. Qualquer uma delas que for deixada de lado vai influenciar nos benefícios que a programação extrema traz, certo? Além disso, né, como benefício, com o código todo testado inúmeras vezes e refatorado, esse código vai servir para projetos futuros também. Pode ser reaproveitado. Se for utilizando orientação a objetos, por exemplo, esse código pode ser reaproveitado e aí vai diminuir mais ainda os custos de um projeto futuro, porque já vai ter uma parte do trabalho já pronta. Então, como o código é muito qualificado, ele pode ser usado em outros projetos, reaproveitado, e isso dá uma dinâmica maior, né, e dá uma margem de lucro maior também para a empresa. Beleza? A ideia de propriedade coletiva significa o seguinte: todos são responsáveis por tudo que tem no código. Não tem essa história de minha parte do código é essa, sua parte do código é aquela. Não. Todos são responsáveis por cada linha de código. Então, se for necessário haver alguma mudança, eu não preciso pedir a ninguém para mudar, nem. Enfim. Simplesmente vai ser modificado, adotando os padrões, adotando os testes, né? E aí vai ser modificado ali. Então, como todo mundo é responsável por tudo, então na hora que for preciso, qualquer pessoa pode mexer ali. Uma coisa que é usada muito comumente, está mais comum de ser usada hoje, para resolver problemas que possam acontecer com essas questões de propriedade coletiva, que todo mundo mexe no mesmo código, são as ferramentas de controle de versões. Muito famosas aí, por exemplo, o GitHub, certo? Mas existem outras também, o CVS, o Subversion, mas o que está mais popular hoje e conhecido é o GitHub. O que uma ferramenta desse tipo faz? Constrói, né, subversões do código onde se mantém um histórico de todas as alterações do código, de uma forma que qualquer alteração pode ser desfeita, certo? Então isso minimiza algum problema de alguém mexer na parte do código, excluir o que não deve ser excluído e ficar perdido, né? E se perder uma parte importante do código. Então o XP define como que o código é uma propriedade coletiva, que todos são responsáveis por tudo, todos podem mexer em qualquer parte do código, certo? O uso de ferramentas para auxiliar isso, aí é uma coisa à parte, que pode ser adotado ou não. Mas que hoje é muito comum utilizar ferramentas para manter um histórico de versões, para fazer o uso de controle de versões, né, que muitos de vocês devem conhecer, inclusive. Beleza? Continuando, design simples. Então, como tinha um valor de manter a simplicidade, então o projeto ele precisa ser simples. Lembre-se que design
significa projeto, certo? É comum associar design a desenho, a interface, mas a palavra design, quando se trata de processo de software, ela vai estar relacionada a projeto. E se vocês procurarem a tradução dessa palavra, de fato vai ser projeto, né? Então, o projeto como um todo deve ser simples planejamento, os testes devem ser simples, o código deve ser simples, as conversas devem ser objetivas e diretas. Então, tudo que tem na programação extrema é extremo, então a simplicidade tem que estar presente em tudo, tem que ser extremo. 40 horas semanais, né? Aí, isso aqui é uma coisa bem específica do XP, né? Não que outros não façam uso disso, mas o XP deixa bem claro, explicitamente, que devem existir 40, no máximo 40 horas semanais de trabalho. Isso aqui dá 8 horas por dia, considerando os 5 dias úteis da semana. Por que isso é uma prática do XP, que é defendido por eles? Porque tudo é muito extremo. Então, chega um ponto em que a gente trava. Não dá mais para produzir, né, quando você está ficando 8 horas codificando ali. Não tem como ficar 8 horas codificando sem parar, sem respirar, sem olhar para o lado. Então, chega uma hora que você não consegue produzir mais, né? Isso é muito associado à tarefa de programação. Então, é defendido que uma equipe que utiliza XP, ela tenha 40 horas semanais de trabalho. Porque mais do que isso, ao invés de ser mais produtivo, acaba se tornando menos produtivo. Justamente porque tudo é extremo no XP, e aí se todos ficarem sobrecarregados, com alta carga de trabalho, acaba que vai piorar a produtividade, certo? E aí, para que isso seja resolvido, quando acaba o horário de trabalho, que a pessoa se desligue completamente daquilo. Enquanto está trabalhando, é 100% focado, e quando não está trabalhando, é 100% relaxado. Esqueça código, relaxa aí, desopila e descansa, porque a semana que vem vai ser tudo intenso de novo, certo? É muito bonito na teoria, né? Mas na prática, muitas vezes as pessoas acabam fazendo hora extra, trabalhando em casa, levando trabalho para casa, principalmente quem trabalha home office, que muitas vezes não consegue definir um horário de trabalho, um horário de expediente. Então, por isso que o XP é recomendável, né, para o trabalho presencial. Isso impossibilita trabalho home office? Não, mas por esse motivo e outras coisas também, o XP precisa de conversa o tempo todo. Então, cara a cara, nada melhor do que estar ali um do lado do outro. Né? Se for uma coisa online, vai ter sempre aquele delay de um responder em horário diferente do outro, enfim, ou da outra. Beleza? Finalmente, programação em pares. Esse talvez seja a prática mais famosa do XP. E aí consiste, como eu falei no encontro passado, programação em pares consiste em duas pessoas
trabalhando juntas, uma do lado da outra, de fato, fisicamente, uma do lado da outra, utilizando o mesmo computador, né? Isso traz um grande benefício para a codificação, porque não é simplesmente uma sem fazer nada e a outra codificando. É porque um tem o papel de ser o codificador, a outra pessoa tem o papel de ser analista daquele código, daquilo que a pessoa está fazendo. Então é muito comum, né, com o tempo que a gente está lidando com o código, ficar com a visão viciada de tudo que está ali e não consegue achar um erro. Está dando erro, não está compilando alguma coisa, e quem está fazendo não acha. É muito comum acontecer isso com quem programa. Então o analista, a pessoa que está ali do lado, ela não vai estar com essa visão viciada e vai perceber esse erro rapidamente. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por uma situação dessa, que trava em algum erro que não consegue achar, e aí alguém chega do lado e diz: ó, o erro está aqui, de uma forma bem rápida, bem simples, que você passou ali, sei lá, meia hora e não conseguiu ver. E era só um ponto de vírgula, uma vírgula, alguma coisa bem simples. A programação em pares serve para contribuir na qualidade do código também. Além de testar antes, testar depois de integrar, refatorar, ainda vai colocar uma pessoa do lado para ficar mostrando a você o que está errado, né? Para ficar lembrando de utilizar algum padrão que você não está usando, enfim, vai ficar monitorando o seu trabalho, mas no sentido de colaborar com a melhor produção do código, certo? Então não é simplesmente juntar duas pessoas de forma aleatória. Existe uma razão para isso. E a razão é para manter o código com a qualidade exigida dele, né? E isso é importante porque é necessário existir o rodízio de pessoas. O que é isso? Uma hora eu sou programador, outra hora eu vou ser analista. Uma hora eu vou trabalhar com uma pessoa, outra hora eu vou fazer par, fazer dupla com outra pessoa, né? E a ideia é que todo mundo faça dupla com todo mundo. E também que todos façam os dois papéis, de ser programador e ser analista, certo? Com isso, para que não fique aquela coisa de, eu vou ficar com fulano porque é meu amigo, é minha amiga, e a gente se dá bem junto. Não. A propriedade do código é coletiva, precisa haver interação, tudo é extremo. Então, se você ficar todo dia com a mesma pessoa, acaba que as duas pessoas vão ficar mais relaxadas e não vão ser tão produtivas quanto eram antes. Então, por isso que não é simplesmente juntar duas pessoas e repetir isso, né? Tem que haver, né? Todo mundo vai ter a sua vez de ser o programador, de ser o analista, e todo mundo vai mudando de dupla, certo? Isso serve para que todos trabalhem com todos, né? Isso é, de certa forma, instigar que as pessoas sejam, interajam entre todos, certo? E também traz uma contribuição importante, que é quem sabe menos acaba aprendendo com quem sabe mais. E aí acaba que torna a equipe nivelada com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, aqueles que sabiam pouco começam a saber mais e acaba melhorando a sua produtividade, né? E quem já sabia muito acaba aprendendo outras coisas que não sabia. Então de fato uma prática bem interessante
E isso é inclusive adotado como prática para outros métodos, né? Depois que o XP criou, né, é uma prática associada ao XP, mas na realidade dos projetos, muitos projetos que usam outras metodologias acabam adotando essa prática devido ao seu grande benefício que traz para o projeto, certo? Então, é comum utilizar modelos híbridos para um processo de desenvolvimento de software, e aí a programação em pares é uma das práticas que é bastante adotada nos projetos, beleza? Então, o resumo de tudo isso é o seguinte, que as boas práticas da engenharia de software, elas são levadas ao extremo. Se testar é bom, segundo a engenharia de software, então que faça o teste o tempo todo. Se fazer revisões é bom, então revisa o tempo todo. Projetar é bom, então refatora o tempo todo. Né? Integrar é importante, então integra o tempo todo. Então tudo é muito extremo, tudo é extremo. Né? Se simplicidade é bom, então devemos desenvolver uma solução não apenas que funcione, mas que seja mais simples possível. Porque teoricamente, se você faz um mais simples, você faz um mais rápido e consegue fazer, entregar o resultado mais rapidamente, né? Ser mais ágil. E aí, se iterações curtas é bom, então mantenha-as realmente curtas, né? Então tudo é extremo, tudo é levado ao pé da letra ao máximo, certo? Então as boas práticas da engenharia de software, elas são adotadas aqui, algumas, claro, e aí elas são levadas ao nível extremo. Aí agora vamos falar sobre aplicações do XP. Para aplicar o XP, duas coisas são fundamentais para que de fato o projeto tenha sucesso com a aplicação do XP, que é a disciplina, né? Porque o XP é dinâmico e flexível. Então assim, é bem aberto. A gente não falou aqui de fases, a gente não falou aqui o que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito depois e o que deve ser feito adiante. Nós falamos de valores, práticas e papéis. Nem mostramos como é o procedimento, como é que começa, como é que é executado. O importante é existir aquelas práticas ali. E a equipe vai decidir como vai ser o dia a dia do trabalho. Então é bem flexível o XP e dinâmico também, né? Exige essa dinamicidade, essa interação entre todos. Só que, por ser aberto demais, por ser flexível demais, pode ser que as pessoas fiquem relaxadas aí, talvez não tenha a cobrança devida. Então, para promover os benefícios do XP, é necessário muita disciplina para usar para a adoção dessas práticas, desses valores. As pessoas envolvidas no projeto têm que ser muito disciplinadas para aplicar todos esses conceitos definidos pelo XP. Certo? Então, tem que ser muito claro, tem que ser muito objetivo e disciplinado para que o XP de fato funcione, né? Que seja aplicado, né? Que ele exista de fato dentro do projeto. E a outra coisa é o domínio, né? Que as pessoas que trabalham com essa metodologia precisam ter uma alta compreensão da metodologia. Como é muito aberto, então talvez as pessoas não entendam muito bem o que fazer ali dentro. E aí, se essas práticas elas forem mal utilizadas, só vai aumentar os gastos, vai aumentar custo, vai aumentar prazo e só vai trazer problema, né? Então, se na programação em pares as pessoas ficarem só conversando e não codificar nada, vai trazer problema.
Se, por exemplo, é comum muitas empresas não realizarem testes ou não realizar o suficiente para minimizar custos, por achar que teste é desnecessário. Existem empresas que pensam assim. E aí pode-se pensar, não precisa testar realmente tudo, não. Testa aí algumas coisas principais e passa adiante. Né? Então, não é assim que funciona. Se alguma daquelas coisas faltar ou for aplicada de forma que não seja de fato extrema, se a prática for mal utilizada, então só vai trazer maiores custos para o projeto. Então, todos têm que ter o domínio, têm que ter a disciplina de aplicar aqueles valores e aquelas práticas para, de fato, receber, atingir os benefícios do XP. Caso contrário, pode até trazer mais prejuízo do que benefício. Mas aí a culpa não é do XP, a culpa vai ser de quem aplica ele. Então o XP ele é técnico e dinâmico, é muito voltado para programação, tem que ser objetivo, direto, muito voltado para práticas de engenharia de software. Tudo isso tem que ser feito de uma forma correta, né? E também é muito dinâmico, tem muita interação, envolve as pessoas, conversa o tempo todo, muda, refaz, mexe aqui, mexe ali e faz de novo. Então tem essa coisa. XP é técnico e é dinâmico. Então, na teoria, o código que vai sair dali, ele vai ser um código de qualidade, por causa de todas as técnicas que são utilizadas. Então, quando aplicar o XP, né? Então, como veio fundamentado no desenvolvimento iterativo incremental, então também vai importar aquelas características, né? De aplicar projetos de pequeno e médio porte, porque vai ter esse contato direto muito intenso. Então, se for muita gente envolvida, pode ser que não seja tão eficiente. Então, é mais recomendado para pequenos e médios projetos. Quando o cliente está envolvido, o cliente precisa fazer parte da equipe, né? Quase que literalmente. Então, precisa estar muito envolvido no projeto. Para criar produtos novos, né? Quando não se conhece bem, quando não se tem a compreensão total do projeto, então vai aprendendo ao longo do tempo, então pode-se aplicar o XP. E pouca influência externa que não depende de muita coisa, fora dali das decisões do cliente, da própria equipe, então dá para aplicar o XP. Da mesma forma que, para evitá-lo, se o cliente não estiver disponível, então não vai dar certo aplicar o XP, não vai. Porque o cliente ele precisa ser quase um membro da equipe. E se ele não dá retorno nenhum, então não existe XP. Não tem como existir. Então, se aquele cliente não tem um representante para fazer parte do projeto, procure outro modelo. Projeto de grande porte, então assim, não é que seja impossível aplicar XP a um projeto de grande porte, mas recomenda-se evitar, porque já é difícil aplicar ele com pouca gente, com muita gente envolvida, com milhares de pessoas, com centenas de pessoas, pode ser extremamente difícil. E para manter todo mundo junto, sempre em constante contato, tem que ter uma gestão muito eficiente. E aí vai exigir uma série de outras coisas complementares. Então, a essência do XP, né, ela não casa bem com projetos de grande porte, mas pode ser aplicado, né, desde que se tenha um grande suporte para isso. Mas a princípio não é recomendado, né? Se for utilizar para um projeto de grande porte, que se tenha uma série de outros auxílios para que isso dê certo.
uma equipe grande distribuída, né, da mesma forma. O contato é muito intenso. Então, se tiver um nos Estados Unidos, um no Japão, na Rússia e um no Brasil, começa já com uns fusos horários diferentes. Como é que vai estar todo mundo junto ali no mesmo horário, resolvendo as coisas ali ao mesmo tempo? Então, começa a ficar complicado, né? E sistemas críticos precisam ser definidos minuciosamente, e para isso, né, existem outros modelos melhores do que o XP. O XP vai preocupar com o código, né? Para se preocupar com uma alta definição de todos os requisitos, né, precisa-se de um planejamento muito bem feito, e aí o XP não trabalha dessa forma de se parar muito tempo para planejar os mínimos detalhes. Então não é recomendado nessa situação. Beleza? E aqui uma imagem mostrando como todas essas coisas se relacionam dentro do projeto XP, né? Então, o código como a base, né? E aí, a todo segundo, a dupla de programação está produzindo código, né? Em todos, em cada minuto são criados testes unitários, em várias horas do dia são negociadas, são coisas que são negociadas com o cliente, né? Aí existe esse relacionamento entre a própria equipe, né? Por dia é importante haver reuniões diárias, né? Testes de aceitação também ao longo dos dias, certo? Planejamento da iteração, né? Que seja de forma semanal, em semanas, que as iterações elas sejam em formato de semanas, né? Não mais do que isso, né? Não mais do que um mês, certo? E aí as entregas, né? O planejamento de entregas que sejam de forma mensal, tipo todo mês entregar alguma coisa, né? Então essas são as relações entre as práticas e como elas estão com relação ao tempo, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês, aqui estão meus contatos, qualquer dúvida, só falar por aqui pelo e-mail, beleza?